Antes que meus olhos fossem arrancados, antes que minha força se tornasse lembrança, antes que eu fosse levado como espetáculo a um templo pagão, eu fui escolhido. Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos ao canal Escrituras Bíblicas Reveladas. Que o Espírito Santo fale ao seu coração neste momento. Inscreva-se, curta, comente e compartilhe este vídeo, porque hoje Deus vai falar com você através da história de um homem que teve tudo e quase perdeu tudo. A minha história não começa com vitórias, nem com fracassos. Começa com um milagre. Minha mãe era estéril. Não havia esperança alguma. Mas um dia, o anjo do Senhor apareceu a ela e disse que ela daria à luz um filho consagrado desde o ventre, um nazireu. Separado, escolhido, intocável, ela deveria se abster de vinho, de alimentos impuros, de tudo que contaminasse. E eu, seu filho, jamais deveria cortar o cabelo. Meu nome? Sansão. E minha missão? Libertar Israel dos filisteus. Os filisteus eram nossos opressores, um povo militarmente avançado, cruel, adorador de deuses pagãos como Dagon, Astarote e Baal-zebub. Eles dominaram Israel por 40 anos. 40 anos de humilhação. E Deus escolheu um menino ainda no ventre para iniciar o livramento. Quando nasci, minha mãe me chamou de Sansão, pequeno sol. E o Espírito Santo começou a se mover em mim ainda jovem. A força que eu carregava não vinha dos meus músculos, vinha do Espírito, do chamado. Mas como todo homem, eu tinha uma fraqueza. Não era o aço, não eram meus soldados, era o meu próprio coração. Um dia, vi uma mulher filisteia em Tímina. Meus pais tentaram me alertar. Não há mulher entre as filhas do teu povo? Mas eu disse, é essa, porque ela agrada aos meus olhos. Esse foi o começo do meu declínio. Meu voto de nazireu me chamava à separação, mas minha alma desejava o que era proibido. Durante a viagem até Tímina, um leão jovem me atacou. O Espírito do Senhor veio sobre mim, e com as minhas próprias mãos, rasguei o animal como se fosse um cabrito. Mas não contei nada aos meus pais e segui adiante. Mais tarde, ao retornar ao local, vi o cadáver do leão. Dentro dele, um enxame de abelhas havia feito mel. Peguei e comi, e dei aos meus pais sem dizer a origem. Toquei na morte, violei meu voto. E assim começou a espiral. Um milagre me formou, uma aliança me cobriu, mas uma escolha. Uma única escolha fora do centro da vontade de Deus iniciou o meu desvio. Eu era forte, mas não era sábio. Tinha poder, mas não tinha domínio próprio. E essa combinação, força sem temor, dom sem obediência, é uma bomba relógio. Você já teve um chamado de Deus e, mesmo assim, fez escolhas erradas? Já se sentiu dividido entre aquilo que sabe que é certo e aquilo que o coração deseja? Minha história é sobre isso. Sobre poder sem propósito, sobre graça desperdiçada, mas também sobre redenção. O casamento com a mulher filisteia em Tímina parecia inevitável. Meus pais, mesmo relutantes, cederam à minha insistência. Eles não sabiam, e eu também não, que tudo aquilo fazia parte de um plano maior. O Senhor estava buscando ocasião contra os filisteus. Durante os preparativos, um detalhe chamou a atenção. Organizei uma festa como era costume entre os jovens de destaque. 7 dias de celebração. 7 dias regados a vinho e riso. Mas havia um problema. Eu era nazireu e estava cercado por tudo o que meu voto proibia. As decisões que tomei naquele ambiente me afastaram ainda mais da presença de Deus. Como se não bastasse, propus um enigma aos convidados. Do comedor saiu comida e do forte saiu doçura. Um segredo que só eu conhecia. Era uma referência à minha experiência com o leão e o mel. Mas os 30 companheiros filisteus, incapazes de decifrar, pressionaram minha esposa. Ela cedeu, me traiu, chorou, insistiu, manipulou. E eu, fraco diante de lágrimas, entreguei o segredo. No 7º dia vieram com a resposta. Minha raiva explodiu.
Se não tivestes lavrado com a minha novilha, não teríeis descoberto meu enigma. Para pagar a aposta, fui até Ascalon, matei 30 homens, tomei suas vestes e entreguei como prêmio. Mas meu coração estava em pedaços. A mulher que escolhi se virou contra mim. Voltei para casa frustrado e furioso. Dias depois, decidi buscá-la com um cabrito como presente. Queria reconciliação, mas ao chegar, descobri que ela havia sido dada a outro, ao meu próprio amigo, o padrinho do meu casamento. A fúria me consumiu. Capturei 300 raposas, amarrei-as em pares, coloquei tochas entre suas caudas e as soltei pelos campos dos filisteus. Queimei plantações, vinhas, olivais. A economia deles ardeu em chamas. Em resposta, eles mataram minha esposa e seu pai. Meu coração afundou num abismo de vingança. Ataquei com violência ainda maior. Fugi para a caverna da rocha de Etã, mas os filisteus vieram ajudar, exigir a minha entrega. 3.000 homens do meu próprio povo desceram até mim. Não sabes que os filisteus dominam sobre nós? Disseram. E eu respondi, assim como fizeram comigo, eu fiz com eles. Permitiram que me amarrassem, contanto que não me matassem. Fui entregue amarrado com cordas novas. Quando os filisteus se aproximaram, o Espírito do Senhor veio sobre mim mais uma vez. As cordas se romperam como fios de linho queimado. Peguei a queixada fresca de um jumento e matei 1.000 homens. Um só homem contra um exército. E venci. Chamei aquele lugar de Ramat-Leí, Colina da Queixada. Mas mesmo vitorioso, estava sedento. Clamei a Deus. Tu me deste essa grande vitória e agora morrerei de sede? E Deus abriu uma fonte. Bebi, fui restaurado, tornei-me juiz sobre Israel. 20 anos. Mas o coração que venceu leões e exércitos ainda não havia vencido a si mesmo. Minha força estava intacta, meu chamado ainda de pé, mas meu caráter estava dividido. Continuava me aproximando das fronteiras do pecado como quem flerta com o abismo. Gaza, cidade inimiga, me viu entrar para deitar com uma prostituta, e mesmo ali, Deus não me abandonou. Durante a madrugada, arranquei os portões da cidade, estruturas pesadas, símbolos de proteção, e os carreguei até o alto do monte diante de Hebrom. Era como se eu dissesse, nada me detém. Mas mal sabia eu que, pouco a pouco, eu mesmo estava me detendo. A vaidade crescia, o orgulho se fortalecia, e mais uma vez meus olhos se prenderam a uma mulher, Dalila. Seu nome se tornaria símbolo da queda, uma beleza sedutora, um espírito traiçoeiro, e eu envolvido como um cordeiro a caminho do matadouro. Dalila não era apenas uma mulher bela, era astuta, perspicaz e vendida. Os príncipes dos filisteus a procuraram e ofereceram prata e muito mais do que o valor de um dote comum se ela descobrisse o segredo da minha força. Ela aceitou. O dinheiro falou mais alto e iniciou o jogo da sedução. Dize-me, eu te peço, em que consiste tua grande força e com que poderia ser amarrado para seres dominado? Eu menti. Disse que 7 cordas frescas me tornariam fraco. Ela me amarrou, chamou os filisteus, mas eu me levantei como antes e rompi tudo como se fossem fios queimados. Ela chorou, me acusou de zombar do amor dela e insistiu. Contei outra mentira. Se me amarrarem com cordas novas, jamais usadas, ficarei como qualquer homem. Ela repetiu o plano e falhou novamente. E insistiu de novo. Terceira tentativa. Se tecerem minhas 7 tranças num tear, e mais uma vez, ao ser despertado, arranquei tudo com um só movimento. Mas o perigo não estava na força, estava na fraqueza do coração. Dalila não desanimou. Usou o choro como arma, o rosto triste como armadilha. Por dias, drenou minha alma com palavras e lágrimas, até que, esgotado, quebrei. Abri o coração, contei tudo. Jamais passou navalha sobre minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre de minha mãe. Se for rapado, minha força me deixará.
Ela sabia que era verdade. Seu olhar mudou, mandou chamar os príncipes dos filisteus, esperou que eu dormisse com a cabeça em seu colo. Enquanto sonhava, alguém cortava, uma a uma, as 7 tranças do meu voto. O símbolo da minha consagração se desfez no chão. A aliança foi rompida. Dalila gritou: Sansão, os filisteus vêm sobre ti. Acordei. Achei que, como antes, me livraria, mas o Senhor já não estava comigo. Essa foi a sentença mais terrível que já vivi. Não houve trovão nem terremoto, apenas o silêncio e a ausência. O espírito me deixou, a força se foi, e com ela, tudo. Fui capturado, me amarraram, me feriram e então me cegaram. Aquele que via longe, agora nada via. Aquele que caminhava livre foi algemado. Levaram-me a Gaza, me colocaram a moer no cárcere como animal de carga. Eu que já julguei Israel, agora era motivo de escárnio. Mas ali, no mais profundo da vergonha, algo começou a mudar. Em silêncio, sem alarde, sem glória, meu cabelo começou a crescer, pouco a pouco, fio por fio, e com ele uma esperança nova. Já não era o mesmo homem. Eu era cego, mas finalmente via. Na escuridão, encontrei arrependimento, encontrei Deus novamente. Não havia multidões gritando meu nome, nem inimigos tremendo diante de mim. Só havia correntes e memória. Mas no meio da prisão, meu coração orava: Senhor, lembra-te de mim. Eu sabia que não merecia. Eu tinha desonrado o voto, desperdiçado minha unção, me entregado ao pecado, mas Deus, em sua misericórdia, não me havia abandonado. E então chegou o dia. Um grande festival foi convocado em honra do deus Dagom. Os príncipes dos filisteus, seus nobres, homens, mulheres, todos estavam lá. Queriam celebrar a vitória de seu ídolo sobre mim, queriam me exibir como troféu. Me tiraram da prisão para servir de entretenimento. Me colocaram entre 2 colunas centrais do templo. E então, naquela cena final, o cego viu. Vi que não era sobre mim. Vi que minha queda podia se tornar redenção. Apoiei minhas mãos nas colunas. Orei com o coração rasgado. Senhor Deus, fortalece-me só uma vez, para que eu vinde apenas de uma vez só a perda dos meus olhos. Eu sabia o que estava fazendo. Sabia o preço, mas preferia morrer com honra a viver sem propósito. E ali, empurrei com toda a minha alma. Meus braços tremiam. Meus pés firmados no chão. As colunas, frias como a morte, sustentavam não só a estrutura do templo, mas também o orgulho de uma nação inimiga. Empurrei com tudo o que restava em mim, com os músculos enfraquecidos, com a visão ausente, com a alma ferida, mas com o coração cheio da presença de Deus. O templo tremeu. As colunas começaram a ceder. Os gritos que antes me zombavam, agora ecoavam em desespero. A estrutura desabou sobre todos que ali estavam. Príncipes, soldados, mulheres, zombadores, sacerdotes de Dagom, todos foram esmagados sob os escombros. Aquele era o mesmo templo onde o falso Deus era adorado, onde diziam que Dagom era maior que o Deus de Israel. Mas agora, até as pedras testemunhavam: o Senhor, o Deus verdadeiro, é quem reina. Na minha morte, matei mais inimigos do que em toda a minha vida, não por glória própria, não por revanche, mas para que o nome do Senhor não fosse envergonhado. Fui instrumento de juízo, mesmo quebrado, mesmo humilhado, mesmo tarde demais para reconstruir minha história, ainda fui útil nas mãos do Altíssimo. Quando os gritos cessaram e a poeira baixou, os que restaram souberam: Sansão, o homem que havia sido traído por si mesmo, terminou sua jornada como servo de Deus. Meus irmãos vieram e recolheram meu corpo, me sepultaram entre Zorá e Estaol, no túmulo de meu pai, Manoá. Minha vida foi marcada por altos e baixos. Fui escolhido, consagrado, poderoso, temido, mas também fui imprudente, rebelde, orgulhoso e tolo. Tive todos os dons, mas não cuidei do mais importante,
meu relacionamento com Deus, e paguei o preço. Perdi os olhos, a liberdade, a dignidade, mas no fim encontrei algo mais precioso do que a força: arrependimento. Entendi que a verdadeira força não está nos braços, mas na submissão ao propósito. Que a verdadeira vitória não é vencer exércitos, mas vencer a si mesmo. Meu erro foi pensar que poderia viver do poder de Deus sem obedecer à vontade de Deus. Me enganei achando que, enquanto meu cabelo estivesse intacto, tudo estaria bem. Que poderia tocar no pecado e continuar intocável. Me iludi com a ideia de que o chamado me protegeria das consequências das minhas escolhas. Mas a verdade é que a desobediência enfraquece até o mais ungido. No entanto, há algo que você precisa saber. Mesmo depois de tudo, Deus ainda me ouviu. Deus ainda me respondeu. Deus ainda me usou. Talvez você esteja se sentindo como eu, na prisão, humilhado, falho, cercado de lembranças de erros. Talvez você ache que Deus já se esqueceu de você. Mas eu sou prova viva, ou melhor, prova de morte, de que a misericórdia de Deus vai além da lógica humana, que mesmo quando tudo parece perdido, há esperança. Porque o nosso Deus é o Deus de novos começos, de restauração, de redenção. Eu não recuperei a visão, não vivi para contar pessoalmente o que fiz, mas através deste testemunho deixo um legado, um alerta, uma esperança. Não espere estar cego, preso e humilhado para clamar ao Senhor. Não espere a força te deixar para reconhecer de onde ela vinha. Não troque sua aliança por um momento de prazer. Eu troquei e perdi quase tudo. Mas no fim, ainda fui ouvido, porque Deus é fiel, mesmo quando nós não somos. A minha história é mais do que guerras e proezas. É um reflexo da luta interna de todos nós. A batalha entre o chamado e a tentação, entre o espírito e a carne, entre o propósito e o prazer. Que você escolha melhor do que eu escolhi, que sua força venha de uma vida consagrada e que, se por acaso cair, lembre-se, ainda há graça para quem se arrepende de verdade. Se você assistiu até aqui, comente: eu estou comprometido com a verdade, que é a palavra de Deus. João capítulo 17, versículo 7.